Aí a gente percebeu que o coração é dividido em 4 câmaras. São os átrios e os ventrículos. A gente também percebeu que tem artérias que saem do coração. Então, as artérias vão sair dos ventrículos e as veias entram no coração. Então, as veias vão entrar pelos átrios. Eu só estou simplificando aqui, colocando uma só, tá bom? Mas vamos lá. Qual que é o nome dessa aqui, ó, que está no átrio direito? Veia cava superior. Boa. Ou veia cava inferior. Boa. E o nome dessa daqui que sai do ventrículo direito? Veia pulmonar. Quase. Artéria. Isso. Artéria pulmonar. Aí, aqui entra no átrio esquerdo, perdão. Aí sim é a veia pulmonar. E o nome dessa aqui que sai do ventrículo esquerdo? Aorta. Isso aí. Boa. Então, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Tá? Já vamos deixar essas siglas aqui, porque elas são muito usadas, então acho que já vai fazer sentido vocês começarem a só ver a sigla. Pessoal, já daqui, deixa eu colocar algumas palavrinhas novas. É difícil cair, mas é bom vocês saberem do que a gente está falando. Então, ventrículos são câmaras, tá bom? Então, são buracos ali, como se fossem quartos, onde o sangue entra. Então, a gente tem um espaço aqui. Entre as câmaras do coração, a gente tem os septos. E aí não tem muito segredo, não. Septo é parede. Então, o septo entre os átrios, a gente chama de septo interatrial. É esse que eu fiz em verdinho aí. Entre os ventrículos, adivinha? Septo interventricular. Não tem muito o que enrolar aqui, não. E septo do átrio por ventrículo, septo átrio ventricular. Simples assim, tá bom? Então, septo é o nome da parede. A gente tem septo atrioventricular direito, da direita, septo atrioventricular esquerdo, da esquerda, septo interatrial, ou seja, entre átrios, e septo interventricular, entre ventrículos. Tá legal? Já tem mais uns nominhos aí pra gente. Aí, vamos complicar um pouquinho. Vou apagar aqui e vou apagar aqui. Aliás, minto, não vou apagar não. Eu vou usar uma foto que eu já tenho pronta que vai ficar mais bonito do que esse meu desenho aí. Embora esse desenho esteja maravilhoso. Então, vamos só dar uma piorada. Mas é porque já está escrito. Mas é um desenho que está mais feio. Pronto. Então, vamos lá. Vamos para as válvulas agora. Vocês lembram o nome? Vou colocar... Tá dando para ver em preto, gente? Vocês lembram o nome dessa válvula que eu fiz aqui agora? Tricúspide. Ó, pô, mas aí você já pegou pesado demais. Ó, tá certo. Mas vamos entender uma outra coisa. Ela tem vários nomes. E é aí que eu queria entrar na aula com vocês hoje. Pessoal, todas essas válvulas, todas. O desenho que ela faz na artéria é mais ou menos assim, ó. Você vai ter a válvula, o buraco ali por onde está passando o sangue, seja do átrio para o ventrículo ou as válvulas daqui, da pulmonar e a válvula aórtica aqui da aorta. O desenho que elas fazem, olhando, se vocês pegassem só a válvula, seria mais ou menos assim, ó. Então, não é... Como que eu posso explicar? Por exemplo, o enforca-gato, aqueles que você coloca a sacolinha, são vários dentinhos.
as válvulas do coração, elas normalmente são feitas como se fosse 3 abas de paraquedas, assim. Então é um paraquedas dividido em 3. Cada um desses aqui, cada uma dessas abas, dessas válvulas, a gente chama de cúspide. Lembrando, isso daqui que eu estou pintando em preto é uma válvula. O conjunto a gente chama de válva. Tá bom? Sem o U. Mas aí não vamos dificultar, não. A válvula pode ser válvula ou pode ser válvula, do jeito que você quiser chamar. Os dois estão certos. Então, todas essas válvulas aqui, elas são assim. Menos uma. E aí eu vou explicar o porquê. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa atrioventricular. Ela é exatamente assim. Ela tem 3 partes dela. Então a gente chama de tricúspide. São 3 cúspides. Tricúspide. Vamos fazer um desenho aqui que agora vai ficar um pouquinho mais rico esse negócio. Então, fazer de vermelho. Essa daqui. Para ficar mais fácil, antes de decorar tricúspide, que tá certo, tenta decorar que é a válvula ou válva átrio ventricular esquerdo. Tá bom? Antes de pensar difícil, pensa fácil. Válvula não tem acento. Válvula tem. Tá Não é bom? direita? Perdão. Tá vendo? Só pra ver se você tá prestando atenção. Mentira, eu errei mesmo. Direita. Cuido. Direita. Átrio ventricular direita. Do outro lado, a gente tem a esquerda. Átrio ventricular esquerda. Vamos escrever aqui. Amarelo não vai ficar bom, não. Átrio ventricular, agora sim. Esquerda. Tá bom? Só que, como eu falei para vocês, as válvulas têm 3 cúspides. Ficou talvez por consenso, porque as outras são mais importantes, não importantes, mas têm nomes mais importantes, porque elas estão com estruturas mais importantes, ficou que a atrioventricular direita também é chamada de tricúspide. Mas ela tem 3 abas? Tem 3 cúspides? Tem. As outras também têm. Por que as outras não chamam tricúspide? Você pode chamar também, mas é que vai ficar confuso. Porque a gente só conveniou que essa daí vai ser a tricúspide. Então, essa tem 2 nomes. Válvula atrioventricular direita ou tricúspide. Tá bom? Tá, mas a aórtica aqui também é tricúspide. E a artéria pulmonar também é tricúspide. Só que como elas estão com artérias mais importantes, assim, então elas ganharam só o nome da artéria que elas estão. Então, válvula pulmonar, ou válvula pulmonar, e válvula aórtica. Pronto, tá bom? Elas ganharam o nome da artéria que elas estão. Legal? O problema desse monte de nome aqui que a gente já viu tá na atrioventricular esquerda. Por quê? Pensa aqui comigo, ó, antes de decorar nome. Lembra que o ventrículo esquerdo vai mandar sangue para o corpo inteiro mesmo. Então ele tem que mandar o sangue para fora com muita força mesmo. Então esse sangue que vai sair aqui do ventrículo esquerdo, ele não vai sair com tranquilidade aqui pela aorta. Ele vai sair com força. Quanto de força? Mais ou menos 120, 130 milímetros de mercúrio de força. Então, é muita força. Muita mesmo. Se você colocar 130 milímetros de mercúrio de pressão numa mangueira, essa água vai chegar bem longe.
vai esguichar. Então, essa força aqui é alta. Só que lembra que a primeira bulha cardíaca são as válvulas atrioventriculares fechando? Como o ventrículo esquerdo precisa fazer muita força, a gente entende que a válvula atrioventricular esquerda, a amarelinha aqui, ó, ela vai bater com muita força. Muita. Porque ela vai aguentar a pancada do ventrículo esquerdo inteiro. O sangue vai sair pela aorta. Só que a pancada que a válvula atrioventricular esquerda tem que aguentar é muito maior, por exemplo, que a da direita. E aí, se você parar para pensar, uma porta que tem 3 frestas, tipo 3 ranhuras, é muito mais fácil de você abrir do que uma porta que tem só 2. Então, se você pegar um dia, com certeza essa válvula aí tinham 3 também, porque todas têm 3. Só que um dia, de repente, essa válvula começou a dar defeito muito rápido. E aí, simplesmente, as pessoas não dá para viver muito bem sem a válvula. Então, para evitar esse tipo de problema, o engenheiro foi lá e colocou que a atrioventricular esquerda, porque ela está exposta a muita pressão, a muita força, ela precisaria ter menos frestas. Se possível fosse, daria para ter uma válvula só. Só que não dá. Então a atrioventricular esquerda, ela só tem 2 válvulas. Então ela também é chamada de bicúspide. E ela sim é a única bicúspide que a gente tem. E aí, se você pegar uma válvula bicúspide e olhar assim, é como se ela fosse. Ela tem 2 abas assim, ó, igual minha mão. Ela fica exatamente assim. E aí, quando o sangue vai para um lado, quer dizer, imagina que. Como é que eu vou fazer? Embaixo é o ventrículo, tá? O sangue consegue fazer isso. Mas na hora do sangue voltar, ele bate. Só que na hora que a válvula está aberta, o pessoal percebeu que ela parecia uma mitra, que é o chapeuzinho do Papa. Isso daqui é uma mitra, tá? Pronto, ó, imagina que isso aqui é uma bicúspide. Na verdade, ela é exatamente assim. Só que aí estaria de ponta cabeça para o ventrículo. Quer dizer, o sangue passa, nesse caso do chapeuzinho aí, de baixo para cima, mas na hora de voltar, as válvulas se fecham. E aí o sangue não volta. Gente, eu não sei. De tanta coisa para pensar, eu jamais pensaria numa mitra para dar o nome disso daí. Até porque eu nem sabia que isso daí chamava mitra. Então, por isso, essa válvula é a única que tem 3 nomes. Ela também tem o nome de mitral. Pronto. Então, tricúspide, todas são. Bicúspide, ou seja, 2. A única que é a atrioventricular esquerda, que é a bicúspide. Ou mitral. Pessoal mais antigo, principalmente os médicos já de cabelinho branco, eles vão falar mitral. O pessoal mais ou menos aí do caminho vão chamar de bicúspide ou mitral. Os mais novinhos vão chamar de atrioventricular esquerda, porque é mais fácil, não vejo sentido de dar tanto nome assim para a válvula. Atrioventricular esquerda, atrioventricular direita. Os 3 estão certos. Fechou? Eu precisava dar os 3 nomes para vocês. Legal. Só mais uma informaçãozinha. Todas essas válvulas,
elas têm como se fossem umas cordinhas que prendem elas assim. Como se fosse a corda do paraquedas mesmo. Lembrando que por conta da pressão do ventrículo, essas válvulas precisam ser bem fechadas. Então, na hora que o coração contrai, a válvula abre, quer dizer, abre não, ela bate uma na outra, ela estufa, igual um paraquedas, e faz o barulho do tum. Tá bom? As cordinhas são aquelas cordas tendíneas, que parecem uns tendõezinhos mesmo, e elas são presas em uns músculos aqui, que são os músculos papilares. Nunca vi cair em prova esses músculos aqui, só em prova de anatomia mesmo, lá do primeiro, segundo ano. Mas aqui, provas na vida, eu nunca vi isso daqui cair, não. Mas é bom saber, não custa nada saber que a gente tem umas cordas tendíneas. Líneos. Tá bom? Ó, só para vocês terem uma visãozinha um pouquinho melhor, vamos jogar aqui. Essas são as válvulas que eu estava falando até agora. O que dá para reparar aqui? Repara que essas duas válvulas, as maiores, são as atrioventriculares. Pela direção, pelo formato que elas estão, dá para você conseguir imaginar que o sangue consegue passar aqui pelo meio. Ou aqui. O sangue vai para dentro do átrio para o ventrículo. Mas nessas duas outras válvulas aqui, ó, dá para perceber que o sangue não ia conseguir voltar, porque ia bater uma parede na outra. Então ficaria mais ou menos assim a vista de um coração cortado do átrio para o ventrículo. Olha aqui a bicúspide, átrio ventricular esquerda, ou mitral, e a tricúspide, ou átrio ventricular direita. Ah, mas as outras também são tricúspides. Beleza, só que as outras têm nomes mais importantes porque elas estão em estruturas que são mais importantes, tipo a aorta. Tá bom? Ó, eu vou colocar uma informaçãozinha. Eu vou aproveitar esse corte aqui para colocar uma informação bem legal. A gente vai falar muito sobre as coronárias. Mas vem aqui comigo, ó. Imagina o sangue que está saindo aqui do ventrículo esquerdo. O sangue saiu. Tá aqui dentro da aorta. Na hora que o coração relaxar, o sangue que está dentro da aorta vai tentar voltar para dentro do ventrículo. Só que aí ele vai bater a porta da válvula aórtica, tá? Então o sangue saiu, beleza. Na hora que ele vai tentar voltar, pum, bateu a porta, fez a segunda bulha cardíaca, o tum-tá. Nesse momento que o sangue está tentando voltar, ele não vai conseguir, porque a válvula vai fechar. Porém, eu vou pedir para vocês prestarem, por enquanto, só atenção numa coisinha aqui, ó. A gente tem um buraquinho aqui do lado, olha aqui. E aqui também. O coração é o órgão que manda sangue para todo mundo. O sangue que ele manda para todo mundo tem oxigênio, tem nutrientes, tem tudo aquilo que todo mundo precisa. Legal. Só que o coração é o órgão que manda para todo mundo. Então, faz sentido que o primeiro a receber os nutrientes seja o próprio coração. O sangue então vai sair para a aorta em direção a todo mundo. E na hora que o coração contrai, o sangue sai. Mas na hora que o coração relaxa, o sangue volta. Quando ele voltar, ele vai fechar as cúspides da aorta. Legal, da válvula aórtica aqui. Só que uma parte desse sangue, na hora que for tentar voltar, ele vai desviar aqui, ó, tanto para cá quanto para cá. E aí ele vai fazer a nutrição do coração.
pelas coronárias. Depois que ele já fizer a nutrição do coração, que o coração receber o oxigênio, que o coração ficar oxigenado, receber nutrientes e os hormônios e tudo mais, beleza, esse sangue vai se tornar venoso, igual qualquer músculo. E aí o sangue venoso do coração volta para dentro do átrio direito. Então essa veiona grandona aqui, ó, é como se ela desembocasse aqui dentro, no átrio direito. Então lembra para sempre agora. Entrada para o átrio direito, a gente tem veia cava superior, a gente tem veia cava inferior e a gente tem o sangue que vem das coronárias, que entraria mais ou menos aqui por trás, assim, meio escondidinho, tá bom? A gente vai ter uma aula só para falar sobre as coronárias. Mas é que eu não podia deixar de a chance passar. Poxa, olha que foto bonita. Dá para você ver certinho o buraquinho daqui, ó. Então, o primeiro órgão a receber sangue oxigenado, bonito, que acabou de ser oxigenado no pulmão, é o próprio coração. Tá bom? Então, o sangue vai sair. Na hora que o sangue voltar, ele vai fechar a porta, vai fazer o tum, o segundo tum. E aí o sangue vai desviar uma parte, lógico, e vai nutrir o próprio coração. São as coronárias, tá bom? Mas a gente vai falar só sobre coronária na próxima, se Deus quiser, acho que já vai dar tempo. Fechou, gente? Eu acho que essa é a parte mais pesadinha da aula de hoje. Todo mundo bem até aqui? Legal. Oi, Lívia. Ah, não, foi só o joinha. Legal. Tá bom. Então, só de saber isso, eu garanto que vocês já estão bem diferenciados. Então, é como se o sangue, na hora que for voltar, ele acha um buraquinho aqui do lado. Aí, na hora que ele volta, ele fecha a válvula, porque não dá para ele voltar totalmente, mas ele vai fazer um desvio para nutrir o próprio coração. Legal. Vamos lá. Vamos seguindo, então. Vimos as válvulas. Então, deixa eu deixar essa foto aqui, que eu acho essa foto é legal para vocês verem. Válvula aórtica, válvula atrioventricular. Quando o átrio contrai, então. Boa, deixa eu fazer isso em forma de pergunta. Começou uma sístole. Sístole atrial vem antes da sístole ventricular. Começou uma sístole atrial. Quais válvulas estarão abertas? Vocês conseguem me dizer? Bicúspide e tricúspide. Boa. Vai ficar assim, ó. O sangue vai descer do átrio para o ventrículo. E na hora que o coração fizer a sístole, aí vai vir o contrário. A aórtica e a pulmonar vão abrir. Eu acho que dá para você imaginar que nesse momento aqui, o ventrículo está contraindo, o sangue está saindo pelas válvulas aí de cima, mas o sangue também está batendo nessas válvulas aqui. Aí você está escutando o primeiro tum. Mas, na hora que o coração relaxa, aí o sangue vai entrar por tudo. E aí é como se você escutasse a segunda bulha cardíaca desse daqui. Sim, quando o coração relaxa é quando o sangue entra já nos átrios, tá? O átrio ele só vai dar um empurrãozinho ali. Mas essa foto aqui pode estar me mostrando a diástole, o momento que o coração está quietinho, paradinho. Tá bom? Então, lembra, primeira bulha cardíaca são essas válvulas aqui. Segunda bulha cardíaca são essas válvulas aqui. Então o que a gente escuta é tum das válvulas grandes, tá das válvulas pequenas. Tum tá, tum tá, tum tá. Legal. Dúvidas até aqui? Então,
Vamos dificultar um pouquinho. Vou apagar os nomes. Vamos lá, só para esse coraçãozinho aqui. Imagina que o seu coração acabou. Lembra, é um ciclo, tá? Então ele vai ficar se repetindo sempre. Mas faz de conta que ele. Vamos começar do zero, quando o coração está relaxado. O coração está relaxadinho. Beleza. O que vai acontecer? Bom, eu posso começar do lado direito ou do lado esquerdo. Vamos começar do ciclo do coração, que aí a gente pega a entrada, saída, volta e sai de novo. E aí eu vou precisar mesmo que vocês escrevam, porque agora não vai ter como fugir não. O sangue está vindo de todo o corpo para cá, dentro do átrio direito. Gente, tenta entender que esse sangue está vindo para cá sem força nenhuma. Nenhuma. Ele só vai literalmente escorrendo aqui para dentro. Literalmente. Ele vai enchendo bem devagarinho. Quando já está quase tudo cheio, aí o átrio contrai e aí o sangue vai ser enviado com tudo para o ventrículo. Eu vou pedir para vocês escreverem aí é que a pressão do átrio direito, ou seja, a pressão com que o sangue está entrando ali no átrio direito, eu vou fazer de preto, é de menos de 5 milímetros de mercúrio. Não é de 50, é 5. Ou seja, o sangue ele escorre para dentro do átrio e do ventrículo direito. Aí, o ventrículo vai enchendo. Eu vou adiantar uma coisa para vocês que a gente vai ver depois, tem nome e tudo. Mas quanto mais um ventrículo se enche, mais forte ele contrai. Tá bom? Mas aí o ventrículo vai enchendo, encheu. Quando ele encher, aí o coração vai contrair e vai mandar o sangue para fora. Vai fazer uma força de mais ou menos 25 milímetros de mercúrio. Deixa eu escrever isso aqui. 25 milímetros de mercúrio. Eu vou colocar isso dentro do coração. Para vocês não esquecerem. Pronto. Significa que não é 250, tá? É 25. Então, significa que quando o coração direito contrair, ele vai mandar o sangue para fora com uma força de 25. Significa que a pressão que vai para a artéria pulmonar é de 25. Não é 250, tá, gente? 120 é o ventrículo esquerdo. Aqui é 25 só. Então, a artéria pulmonar vai receber uma força, uma pancada de 25 milímetros de mercúrio. Quando o sangue sair, vai sair com 25, aí o coração vai dar uma relaxada, e aí o sangue que está aqui dentro da artéria pulmonar vai tentar voltar para cá, que vai fazer a segunda bulha cardíaca. Essa força que vai voltar para o coração, numa pessoa saudável, é de mais ou menos 10 milímetros de mercúrio. Pronto. Agora, eu vou só mudar o que eu expliquei agora, só que eu vou explicar de outro jeito. Pensa se você estivesse medindo a pressão aqui da artéria pulmonar. Aqui. Estou medindo a temperatura daqui. O que você veria de pressão? Você ia ver o ventrículo esquerdo colocando lá 25. Quando o coração contrai, 25. Quando o coração relaxa, 10. Então, é a mesma coisa que eu dizer que a minha pressão da artéria pulmonar tem que ser aí por volta de 25 por 10 milímetros de mercúrio.
Simples assim. Por exemplo, se a pessoa tiver uma doença pulmonar, uma DPOC, e a pressão da artéria pulmonar dessa pessoa tiver 40 por 15, eu posso dizer que essa pessoa tem hipertensão pulmonar. Lembra que quando a gente fala de hipertensão, a sigla da hipertensão é hipertensão arterial sistêmica. Sistêmica porque está no sistema, mas a artéria pulmonar não está nesse sistema. Mas ela também pode ter hipertensão. E a pressão da artéria pulmonar é de 25 por 10, o que significa que se você tiver com 25 por 15, 30 por 10, já é hipertensão pulmonar. E aí não é hipertensão arterial sistêmica, é hipertensão arterial pulmonar. Ó, já vou adiantar que como a gente é da área da saúde, a gente gosta de abreviar as coisas. Hipertensão arterial pulmonar virou só hipertensão pulmonar. Então, se vocês verem alguma evolução médica escrito HP, não é Harry Potter. É hipertensão pulmonar. Fechou? Professor, Oi. e como que faz essa verificação da pressão arterial Caraca, pulmonar? gostei da pergunta. Tem um catéter. Eu ia fazer a mesma pergunta. Assim, não dá pra você medir, tipo, medir no braço ali, insuflando o negocinho. Excelente pergunta. Para você medir a pressão da artéria pulmonar, olha o rolo que você tem que fazer. Você vai ter que colocar um catéter lá dentro. E aí, Igual fala pra mim, cateterismo? hoje, com o que vocês sabem, como que eu colocaria essa bolinha preta que eu coloquei aqui? Como que vocês acessariam o coração por aí? Então, é tipo um cateterismo? Que daí... É tipo um cateterismo. A via que eles colocam esse catéter é pelo braço, e aí o braço pela veia. Você vai pegando a veia e vem pela veia cava superior, entra no átrio direito, vai por ventrículo direito e sobe. Nossa, Não, e aí o pior, deixa eu fazer bonitinho, ó. Ela vem pelo braço, dá pra fazer pela perna também, tá? Cateterismo é feito pela perna. Vem pra cá e pra cá. Isso o que faz? De novo, não sou eu que dou os nomes, tá? Eu só falo pra vocês o nome que deram. Mas esse formato, o pessoal achou que parecia a cabeça de um cisne. Então o nome desse catéter é Swan-Ganz, cisne. Então é um catéter de Swan-Ganz. Ele serve para você medir a pressão da artéria pulmonar. Ele não mede só isso, ele vai medir um monte de outras coisas. Mas uma das principais coisas é medir a pressão da artéria pulmonar. Porque a maior parte da hipertensão pulmonar, primeiro que é silencioso, é difícil você diagnosticar. Ela acaba sendo consequência de complicações mesmo. Fez sentido, gente? sim, professor, É isso. obrigada. Mas no caso, uma hipertensão arterial sistêmica pode causar uma hipertensão pulmonar também? Pode. Ah, Caraca, gostei. Porque assim, ó, tipo, o ventrículo esquerdo tá mandando sangue para fora com muita força. Tipo, 25. Ah, não vamos colocar um caso tão extremo, mas 18 por 15, 18 por 14. Significa que o 14 tá batendo na horta com tudo para fechar aqui. Se tá cheio o sistema, vai sobrecarregar tanto, 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 que vai sobrecarregar dando a volta também. Pode acontecer. Tá bom? Professor,
Oi. Mas aí vai ser mais comum ela como você falou, num DPOC ou numa. Como que é que eu ia falar? Esqueci quando o pulmão fica cheio de água também, mas não Um é. edema pulmonar? Edema pulmonar, isso. Também Ó, pode ocorrer? a principal causa de hipertensão arterial pulmonar é idiopático. Pum. Só acontece. Provavelmente por acúmulo de gordura, igual a arterial sistêmica. A gente não tem uma resposta exata, mas provavelmente porque as artérias começam a ficar entupidinhas ali de gordura. Segunda Entendi. causa mais frequente de hipertensão pulmonar é a DPOC. E a volta aqui da DPOC é muito legal, que é baixa oxigenação, faz vasoconstrição no pulmão. E aí de ficar tão vasoconstrito, aumenta a pressão. Terceira causa, embolia pulmonar. Então você tem lá 10 artérias, 2 entupiram, o sangue vai passar com mais pressão nas 8 que sobraram. Essas são as causas mais comuns. Mas aí pode ter fibrose pulmonar, que aí o pulmão fica duro. Ou, nossa senhora, imagina, olha a volta que eu vou dar. Vamos desenhar o pulmãozinho aqui, ó. O pulmãozinho tá aqui em cima, tá? Imagina que a bicúspide, que é a válvula que aguenta a maior pancada do corpo, deu defeito. Ela tá com defeito. E, gente, é a válvula que mais dá defeito, porque ela tem que aguentar muita pancada. Na hora que o ventrículo esquerdo for contrair, o sangue não vai sair totalmente pela aorta, o sangue vai voltar um pouquinho para cá. E na hora que o sangue começar a acumular no átrio esquerdo, o sangue vai começar também a acumular nas veias pulmonares. Acumulando sangue na veia pulmonar, começa a acumular sangue no pulmão. Acumulando sangue no pulmão, começa a acumular sangue aqui na artéria pulmonar também. Então aí a pressão vai aumentar porque tem muito sangue ali dentro. Então, uma das causas também uma das formas de você fazer hipertensão pulmonar é complicando aqui a válvula bicúspide, ou mitral, ou átrio ventricular esquerdo. Show? A gente vai falar sobre hipertensão pulmonar, tá? Eu acho que vai valer a pena, porque tem cor pulmonale, que é uma doença cardíaca causada por culpa do pulmão. E envolve hipertensão pulmonar. Pensa aqui comigo, ó. Só para vocês já entenderem o que que é. Imagina que aqui está cheio de sangue, cheio, uma pressão altíssima. O ventrículo direito vai precisar fazer mais força para mandar o sangue para fora. E se antes ele fazia 25 e o sangue já saía, dava a volta e voltava para o coração, agora ele está tendo que fazer 30, 35, 40. Só que o coração, como ele é um músculo, de tanto fazer mais força, o que vai acontecer com essa parede aqui é que ela vai ficar grossona, assim, bombadona. Aí você vai ter um coração grande do lado direito, por culpa de uma hipertensão pulmonar. Então você vai ter um coração pulmonar, cor pulmonare. Apaga isso daí, a gente vai estudar isso daí depois. É muito avançado já. Mas vocês perguntaram? Significa que vocês estão entendendo. Eu ia fazer outra pergunta também, mas eu não sei se isso vai ser motivo para outra aula. Que era em Pode falar. relação. Na pior das Porque hipóteses, eu explico agora e depois. como a gente falou de hipertensão pulmonar, eu também pensei no caso de hipotensão, se chega a acontecer ou não. E eu também fiquei pensando sobre a relação com o infarto do miocárdio, por exemplo, que vai impedir do coração fazer o bombeamento correto, mas na verdade vai acontecer um acúmulo, né? E vai aumentar a pressão também. Isso. Tá. Ó, tá certinho o raciocínio, foi perfeito. Usar hipotensão pulmonar, bom, tem algumas formas diferentes de você fazer isso. Primeiro, a mais comum, que é causar hipotensão sistêmica. Então, a pressão despencar. Pode ser por baixa quantidade de líquido, pode ser por hemorragia, então a pessoa está sangrando muito,
Uma pessoa que está desidratada, está com diarreia, com vômito, a pressão inteira vai cair. Vai ter hipotensão pulmonar. Mas se você fosse causar uma hipotensão apenas pulmonar, uma das formas seria você dar oxigênio puro para o paciente. Porque o oxigênio puro, ele vasodilata. E se você vasodilatar só o seu pulmão, a pressão vai despencar dentro do seu pulmão. Não tem maior problema, quer dizer, você não vai sentir tontura, você não vai sentir fraqueza, você não vai sentir falta de ar num certo ponto, você não vai sentir, porque o sangue está oxigenando demais. Então, complicação disso de curto prazo, não tem. Seu pulmão vai até oxigenar demais. Sucesso. Só que se ele está vasodilatando, ele também está permitindo que os líquidos extravasem. E no médio e longo prazo, dar oxigênio demais, por exemplo, pode fazer com que o seu paciente tenha um edema pulmonar. O pessoal da pediatria usa muito óxido nítrico para fazer vasodilatação pulmonar. Então você dá óxido nítrico puro para o paciente respirar. Isso faz uma pequena vasodilatação pulmonar apenas. Principalmente o pessoal da pediatria, que eles acabam tendo muitas complicações cardíacas por culpa principalmente aqui do átrio e do ventrículo esquerdo, causa hipertensão pulmonar e as criancinhas ficam tudo com hipertensão pulmonar. Aí você dá óxido nítrico para dar uma equilibrada nessa conta. Gostei das perguntas. Gostei mesmo. A gente viu Swan Gus, corpo pulmonar, hipertensão pulmonar. Ó, eu vou tentar passar para vocês todas essas doenças, tá? Mas se vocês conseguiram pensar dessa forma aqui, significa que vocês já entenderam. Mais uns passinhos aqui. Então, ó, o que eu preciso que vocês decorem? Que a pressão pulmonar é de 25/10. Não é 250, tá, gente? É 25 mesmo. Não é o 12/8 e aqui tá 25. Não, é do 120 e aqui é 25. É quase nada de pressão. E pensa comigo, o coração tá na frente do pulmão. Ele não precisa fazer muita força, o sangue só precisa dar a volta. E normalmente está no mesmo nível. Quer dizer, não precisa mandar lá para baixo para depois subir. Não, é só mandar ali do lado. Não precisa de força. Aí, vamos pro lado esquerdo. Ó, eu vou só simplificar de outra forma aqui do lado. Vamos colocar uma válvula aqui e uma válvula aqui. Pronto. Daqui, conseguem entender que o sangue... Opa, deixa eu só mudar a cor do meu lápis aqui. Consegue entender que o sangue está fazendo isso? Mas se o sangue tentar, ele não vai conseguir fazer isso? Porque ele vai bater a porta? É isso que vai acontecer, tá bom? Então, vamos lá. Coração, ventrículo direito, mandou lá para o pulmão. O sangue foi lá para o pulmão. Fez a oxigenação. Voltou pela veia pulmonar. Voltou pela veia pulmonar e vai entrar aqui no átrio esquerdo. Dessa vez a pressão é um pouquinho maior, tá? Mas pequena demais. A gente está falando agora de 12, 10 milímetros. A pressão oficial é 12. 12 milímetros de mercúrio. Então, quase nada de força, tá bom? Vamos colocar aqui. Quase nada. 12. Então o sangue de novo vai escorrer lá para dentro do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo vai encher. Átrio contraiu. Mandou a força, o sangue para baixo. Quando o sangue descer ali para o ventrículo, agora o ventrículo vai contrair. Qual a força que o ventrículo faz, meninas? Vocês lembram? Quantos milímetros de mercúrio
que o ventrículo coloca esse sangue para fora. 120? 125, né? Quase. O 120 tá certo, porque a gente mede na altura da aorta. A gente mede aqui no braço. Mas o ventrículo esquerdo, ele vai mandar para fora com uma força de 130 milímetros de mercúrio. Aí, poxa, é uma baita de uma pancada. E a primeira coisa que esse sangue todo vai fazer é fazer uma curva praticamente de 360 graus, porque ele vai fazer essa volta e vai para baixo. Então, já nessa primeira pancada que que o sangue der aqui, ó, nessa parede da aorta, a pressão já vai cair para 120. Aí, quando for lá pro coração, e assim, esse daqui tá saindo muito para cima, seria mais ou menos isso aqui o caminho que ele vai fazer. Aí a gente vai lá e mede no braço esquerdo, por exemplo, e vai descobrir que a pressão estava de 12, 120. Da mesma forma, saindo daqui, ele também vai lá para o seu braço direito. E aí você consegue medir 120 também. Professor, Oi. então uma pessoa que tem hipertensão, que já quando for aferir vai estar 150, por exemplo. Então quer dizer que ele sai a 160. Mais ou menos 160. Entendi. Bizarro, né? É. Só para vocês, só para pegar esse gancho, imagina que esse ventrículo tá mandando sangue com força nessa parede aqui por um dia, 10 dias, 10 anos, 20 anos. Consegue imaginar que essa parede aqui, ó, é a que mais sofre? E tá muita pancada. Pô, 130. Gente, uma veia estoura com 130. É uma artéria, não é qualquer artéria. É uma artéria bem calibrosa. Então é uma artéria que, numa pessoa que tem hipertensão, não é raro dessa artéria ficar bem grossa. Bem grossa. E o que é pior, não é raro, muitas vezes, esses pacientes com mais idade, por conta da hipertensão, o corpo falar assim, nossa, ali tá aguentando muita pancada. O que eu vou fazer para ajudar? Ele começa a criar osso aqui. Osso, de verdade. E aí você começa a encontrar uma calcificação da aorta. Você vê um osso na aorta. E aí ele começa a calcificar essa voltinha aqui todinha. Aí fica mais ou menos assim, ó. Então, tudo que é mais branco é um osso, tudo que é mais preto, cinza, é um ar. Só que aqui você consegue ver certinho, ó, ventrículo esquerdo, aqui. E aí o sangue tá saindo, vou fazer de vermelho, pela aorta. Só que olha como é que tá a aorta dessa pessoa. Virou um osso, ó. Tá dando pra ver, gente? É que tá dobrado sobre ela mesma, mas repara como essa parte aqui tá muito branca, como se tivesse um osso aqui dentro. E tem um osso. Na hora que se essa pessoa, quando essa pessoa morrer e você pegar a aorta dessa pessoa, você vai ver que ela é feita de osso. Professor, aqueles procedimentos de cateterismo que eles colocam uma redinha para deixar a válvula aberta, ela vai impedir essa calcificação ou não vai fazer diferença? Na calcificação não vai fazer tanta diferença, porque ela é fenestrada, então quer dizer, ela tem ali os seus buraquinhos, a pressão vai continuar batendo. Ajuda para dar um pouco mais de sustentação, mas não vai fazer muita diferença não. Dá uma ajudinha, vai, não dá para dizer isso, mas não vai mudar muito, o desfecho vai ser o mesmo. Então se você vê uma radiografia que a pessoa tem uma artéria calcificada, saiba que essa pessoa, bom, provavelmente ela tem mais de 80 anos e provavelmente ela tem hipertensão. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar essa redinha que a Lívia falou.
é um stent na aorta. E normalmente ele é feito quando não se forma um osso. Pensa aqui comigo, ó. A pancada aqui na aorta começa a ficar tão frequente que ela começa a fazer uma barriguinha aqui, ó. Por exemplo, isso é muito comum de acontecer com mulheres que ficam hipertensas depois da gestação. Não dá tempo do corpo se acostumar com aquela pressão alta. E de tanto bater tão forte ali, pode fazer um pequeno aneurisma. E aí pode romper. Para dar um pouquinho mais de sustentação ali, alguém pode colocar uma rede. É um stent. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto aqui de um stent. Mais ou menos assim, ó. Mas essa é uma vista da aorta, só que lateral. Então essa pessoa está de lado, ó, saindo do coração, veio para cá. Provavelmente essa parte aqui estava fazendo alguma dissecção da aorta, estava abrindo. Aí o pessoal pode colocar um stent. Mas não é tão comum de acontecer e a redinha não tem como evitar a calcificação. Provavelmente vai acontecer a calcificação. Tomara que aconteça, porque aí significa que vai aguentar a pancada dessa pessoa. E lógico, controle da pressão da pessoa. Tá bom? Pessoal, fez sentido, gente? Tá tudo bem? Achei uma fotinha legal, ó. Fica assim. Aí dá uma reforçada ali. Mas nessa foto já dá para perceber que o problema não é nem a calcificação, é a dissecção. Olha aqui o aneurisma que estava abrindo. Tá vendo? O sangue estava saindo do coração e indo por dentro da artéria, não por dentro aqui, pela luz. Não, por dentro, tipo, afastando as paredes da artéria. Acho que dá para perceber que é questão de tempo até essa artéria estourar e ter um aneurisma aqui. Agora, pensando que é uma Professor, artéria que... Oi, pode falar. desculpa interromper. Não sei se Pode é uma falar. dúvida muito pertinente. No caso da hipertensão pulmonar, esse, Sabrina deu uma cortadinha. Consegue repetir para mim? esse caso de calcificação, no caso da hipertensão pulmonar, ela pode ocorrer também ou é mais nesse caso onde tem essa força maior de pressão? Caramba, gente, vocês estão bem de pergunta. Pode acontecer na artéria pulmonar. Pode sim. Uhum. Você vai ter calcificação, é bizarro. Você vai ter calcificação no pulmão. Pode sim. Uhum. E assim, Nós conseguimos visualizar também na radiografia dessa forma? consegue. Deixa eu ver se eu acho aqui uma enquanto a gente está Uhum. falando, que eu acho que vale a pena. Calcificação, Google. Calcificação, artéria pulmonar. Pessoal, vale a pena reforçar que se tiver um aneurisma, por exemplo, na aorta, todo o seu sangue passa aí a cada 5 minutos. O que significa que na hora que isso daí romper, não dá tempo nem de você, sei lá, ligar para alguém. Não, você vai desmaiar de imediato. Olha, eu consegui uma imagem, mas não tá tão boa não. Eu devo ter dentro de algum acervo meu, mas ó, dá para perceber que todas as artérias do pulmão viraram osso. Queria uma imagem melhor. Olha, com certeza essa calcificação vai acabar impactando na respiração do paciente. Eu só fiquei pensando agora se entra como algo obstrutivo ou restritivo. Isso para mim ficou confuso. Ó, teoricamente, não é nenhum nem outro, porque não está obstruindo e não está restringindo o pulmão. Teoricamente, você está causando só uma baixa perfusão. Então, você está ventilando, mas não está perfundindo. Você está aumentando o espaço morto. No final das contas, a pessoa vai sentir a mesma coisa, um cansaço que não consegue fazer quase nada. A gente tem um monte de foto pequenininha legal para mostrar, mas eu devo ter alguma, eu mostro para vocês depois, tá? Uma mais ou menos melhor que eu achei. Mas aí você vê osso demais. E se você reparar aqui, tá dando para perceber um pouco de calcificação na aorta também, né?
A aorta, ela aparece uma sombra. Ela não tem que aparecer tão forte como ela tá aparecendo aí. Aqui virou um osso só, né? Não dá nem para saber o que, que é o que aqui. O coração tá mais transparente do que a própria aorta, que estão pouquinho mais transparente do que a artéria pulmonar. Virou tudo osso. Mas provavelmente não é uma senhora aí de 70 anos. Isso daí tá com cara de ser muitos anos. Pessoal, tranquilo? Eu gosto quando vocês fazem umas perguntas assim, que significa que vocês estão entendendo a ideia. Porque, gente, na prova não vai cair do jeito que eu tô falando. Vai cair do jeito que vocês estão entendendo mesmo. Das perguntas que vocês estão fazendo são as perguntas que vão cair na prova. Salvo aquelas perguntas bem chata mesmo de qual é a pressão pulmonar. Então a pressão do coração, ventrículo esquerdo, coração 130, vai fazer a curva 120. Pum, saiu aqui com 130 de força. O coração contraiu. Na hora que o coração relaxar, o sangue vai tentar voltar por aqui. Então o coração saiu com 130, vai tentar voltar para o coração. Só que aí ele não vai voltar com uma força de 130. Ele vai voltar só com a força de 80. É daí que vem o 130 por 80, mas como a gente mede lá no braço, já passou da curva da horta, a gente mede 120 por 80. Tá bom? Então a pressão máxima sistólica é da sístole, é quando o coração contrai, e a diastólica é quando o coração relaxa, que é quando a pressão tenta voltar para o coração. 80 milímetros de mercúrio. Aí vem a pergunta que a Thali fez, que eu achei bem legal. Da hipertensão. Bom, vai subir as duas. É difícil subir apenas uma. Por exemplo, é muito difícil você ver um paciente com uma pressão de 180 por 80. Isso vai acontecer quando o coração, por algum motivo, tiver muito volume de sangue. Ele está cheio de sangue. Então as artérias periféricas estão bem dilatadinhas. Ele manda 180. Então na hora que ele manda o 180, o corpo consegue absorver esse 180. Aí o sangue se distribui por igual, está bem dilatado. Na hora de voltar para o coração, mantém 80. Mas é muito difícil. O que é comum de acontecer é subir tudo igual. Então 140 por 90, 150 por 95, por 100. E aí vai subindo de igual para igual. Lembrando que a maior causa de hipertensão normalmente é idiopático ou por acúmulo de gordura aqui. Aí essa artéria vai ficando cada vez mais entupida. Na hora que o sangue sai, ele não consegue se distribuir por igual. Aí você vai ter um aumento dessa pressão aqui. Se eu fosse dizer qual delas é pior de subir, é a diastólica. Você é considerado hipertenso se essa daqui for de 80 para 90. Mas você só é considerado hipertenso se essa daqui ficar acima de 140. Lembrando, aqui é 120, tá? Então, se sua pressão ficar acima de 140 na sistólica, é hipertensão. Mas a diastólica, se subir 10, você já é considerado hipertenso. Porque ela é mais perigosa. Não importa se a pressão do sangue está saindo do coração com força, está ficando na horta. O problema está na pressão que está ficando dentro dos vasos. É essa pressão aqui que vai estourar a artéria do cérebro, dos olhos, do coração. É essa pressão aqui que é a perigosa. O 120 não. 130, 140 não me assusta tanto. O que me assusta é 90 daqui. 100 daqui. Imagina. E aí, gente? Vocês estão bem? Tranquilo. Tá.
eu vou trazer só mais uma informação daqui. Aí a gente vai fazer uma pausa, eu sigo, vou fechar essa gravação e a gente vai para as coronárias, tá bom? O coração, ele é um músculo. Então, se eu pegasse aqui esse pedacinho aqui e colocasse no microscópio, eu ia ver algumas camadas, igual o músculo mesmo, tá bom? Então, o músculo cardíaco, ele é mais ou menos assim. A parte que está de dentro, assim, ela é bem... pera aí, deixa eu ver se eu acho no Google isso. Que eu não vou conseguir desenhar bonito, não. Pera aí. Ó, vou deixar aqui. Essas são as camadas do coração. Eu não queria que já tivesse com os nomes, mas vamos lá. Todos os músculos, todas as camadas de todos os órgãos do corpo decora da seguinte forma: endo é o de dentro, peri é o de fora e mio é o do meio. Tá bom? Então vamos lá. Oh meu Deus, cadê meu pincel? Endocárdio é o tecido de dentro. Pericárdio é o tecido de fora. Calma que eu já vou chegar aqui no saco pericárdico, tá? E miocárdio, aí sim é o músculo realmente propriamente dito que faz a contração cardíaca, tá bom? Então, são 3 camadas: endo, mio e pericárdio. Tá bom? Aí, tem mais uma coisinha para considerar. Quando, por exemplo, você tem um infarto, não é um infarto do endocárdio. O endocárdio é só uma pele de fora, de dentro do coração. Não faz muita diferença. Pericárdio faz um pouquinho de diferença porque ele mantém a estrutura do coração, mas se você tirar uma parte do pericárdio, também não vai fazer tanta falta assim. Mas o miocárdio é ele que faz a contração cardíaca. Então, é essa parte aqui que não pode parar de funcionar. É ele que contrai. É por isso que a gente tem o infarto agudo do miocárdio. IAM. É esse tecido aqui que vai morrer. A gente vai falar isso na próxima, tá? Mas só para vocês saberem então, é esse safado aqui que não pode parar de jeito nenhum. Ele é o mais importante. Endo, mio, peri. Aí, da mesma forma que a gente tem a pleura, que recobre o pulmão, a gente também tem um saquinho ali que recobre o coração, que é o pericárdio. Então você vai ter o epicárdio, que é aquela camadinha de fora, o pericárdio recobrindo o coração e o pericárdio parietal, cobrindo a parte de fora. É um saquinho. Isso não vai cair na prova, tá? É só para vocês saberem. O coração contrai e o pericárdio consegue sustentar ali. Então fica igual o pulmão dentro com a pleura. O pulmão consegue deslizar com a pleura e o coração consegue contrair dentro desse saco do pericárdio. É como se fosse uma pelinha de fora para proteger, o coração dentro contraindo dentro desse saquinho do pericárdio. Agora, esse saquinho serve então para proteger, tá? Ele é um tecido de fibrose, fibro seroso bem forte. Só que uma coisa para vocês saberem. Realmente, ele tem essa função de proteger tudo, mas ele é pouco vascularizado, porque ele é de fibrose, de tecido de fibrina, então ele é bem resistente, mas não é muito vascularizado. Tendo pouca vascularização, se cair um bicho aí, um vírus, uma bactéria, por exemplo, ele não vai ter como combater. O coração não tem como combater. Então, entre essas 2 camadas, não é comum, lógico, mas uma doença que pode aparecer é uma infecção de pericárdio, uma pericardite. E aí você vai ter acúmulo de pus em volta desse saco mesmo, é bem complicado, tá bom?
E também, só para a gente encerrar essa parte, eu estou passando um pouco rápido porque normalmente isso não cai. Mas é bom vocês saberem. Vai que a prova que vocês pegarem vai cair. O miocárdio é a parte que infarta. E ele é a parte vascularizada, recebe bastante sangue, tem bastante nutriente. E também é importante vocês saberem que o miocárdio, por isso, também pode pegar uma infecção. Um vírus pode vir aqui e grudar aqui nesses bichinhos, nessas células aqui. Em especial, a gente tem um vírus que ficou muito famoso por adorar o coração, que foi o Covid. A gente não sabe ainda muito bem o porquê, mas o Covid causou muitos casos de miocardite. Miocárdio, cardite, o finalzinho significa infecção, é daí que vem o nome. Tá bom? Legal. Eu tô aqui pensando que se a gente começar coronárias hoje, não vai dar tempo. Então, deixa para falar sobre coronárias na próxima. Mas hoje eu ainda tenho uma coisinha para mostrar para vocês. Deixa eu pegar uma foto que aí eu não vou conseguir desenhar isso de jeito nenhum. Aliás, aula minha. O tecido do coração, o músculo do coração, o miocárdio, ele tem umas características que só ele tem. Por exemplo, o músculo da sua coxa. Na hora que você contrai, o músculo da coxa, por alguns segundos, enquanto ele está contraindo, o sangue não vai chegar nele. Porque ele vai ficar forte, ele vai aproximar aquelas bandas. Então, o sangue não vai chegar da melhor forma nesse tecido. Vamos desenhar isso que vai ser mais legal. Já que eu não estou achando foto. Imagina, então, que eu vou desenhar primeiro o tecido do seu bíceps. Ele é assim, ó. E aí, para contrair um músculo, o que acontece é que a carga elétrica vem, vamos fazer o choquinho de azul. O cérebro mandou contrair seu bíceps. Aí ele vai contrair essa parte e o sinal elétrico vai fazer assim. Tum. E vai fazendo assim, estimulando toda a linha para ela contrair. Aí elas vão se aproximando, tá bom? Então, se você tivesse, por exemplo, um músculo em cima e um músculo embaixo, você precisaria pegar no começo dessas bandas. Então você precisaria dar um choque aqui, para o choque percorrer esse músculo, essa célula aí para a próxima, e também um choque aqui, para o músculo contrair aqui embaixo também. Tá bom? Então, se você pegar a carne, de qualquer carne que você for comer, você vai reparar que é um fiozinho. É aquele fiozinho que se contrai ou se relaxa. Mas um fiozinho não tem comunicação com o outro. Esses músculos, essas linhas, elas ficam uma do lado da outra e formam estrias. Por isso que a gente tem um músculo estriado. Olha aqui que bonito. Tá bom? Então são várias linhas de músculos. Só que você precisa dar um choque em cada uma dessas linhas. Senão elas não vão contrair. Essa é a definição de músculo estriado. Tá bom? Ele parece um monte de estrias assim. Legal. Nos tecidos do estômago, do intestino, eles são músculos também. Só que ele não é um músculo que contrai aproximando as bordas. Tipo, meu bíceps vai trazer o antebraço para a direção ao ombro. Não é bem assim que funciona o intestino. O intestino ele contrai fazendo peristaltismo. Não tem uma parte que está aproximando. Às vezes ele vai contrair entre si, sabe? Imagina uma parede, aquelas rede de tela de gato, sabe? Para não pular de apartamento. Imagina que você vai apertar só uma parte. O músculo do intestino consegue fazer isso. O estômago consegue fazer isso para fazer a digestão. Então ele contrai aqui, e aí vai se remexendo todo. O músculo liso,
que é o que a gente chama, ele parece assim, ó. Um monte de chiclete. Aí tem o núcleo aqui. Aí vem esse daqui, que faz assim. Aí tem esse outro aqui, que tá assim. E aí, no final das contas, tem um monte de músculo, cada um por si, parece uma rede. Essa é a musculatura lisa. Aí eles vão se contraindo sozinhos. Então, por exemplo, o choquinho vai daqui, aí o choquinho vai para cá, aí o choquinho vem para cá, e vai para cá, e cedo ou tarde vem para cá. Então eles acabam contraindo por pedaços. A parte que o cérebro dá o choquinho, ele vai contraindo e vai fazendo o peristaltismo, vai fazendo, sei lá, qualquer que seja a função desse músculo liso. Tá bom? Vantagens do músculo. Deixa eu voltar para cá. Vou desenhar os dois tipos de músculo separadinho, tá? Vantagem desse músculo aqui. Bom, por ele ter duas pontas, ele funciona como se fosse um cabo de guerra. Ele é forte e ele consegue contrair com muita força, muita. Porque as bandas vão tentar se aproximar. Então, por exemplo, eu consigo levantar um saco de arroz, 5 quilos. E se você parar para pensar aqui, a alavanca do braço é horrível. Então ele consegue levantar uns fácil, 200 quilos ali. É um músculo muito forte. Muito forte. Desvantagem. O sangue não passa muito bem entre eles. Então quer dizer, você tem aqui um vasinho que vai levar sangue para todo mundo. Na hora que o músculo contrair, o vasinho não vai levar sangue. Então ele contrai forte, mas ele cansa. Você vai levantar 5 quilos de arroz? Vai. Só que se você ficar segurando esses 5 quilos por muito tempo, seu braço vai começar a doer e não vai segurar. Uma hora ele vai fadigar e vai desligar. E você vai soltar os 5 quilos de arroz. É forte, mas tem pouca resistência. Mas para levantar o peso, é o melhor que tem. O músculo do intestino, do estômago, que parece um monte de chicletinho grudado assim, ele não precisa ser forte. E a vantagem dele ter esse formato esquisito é que por mais que ele contraia, vai ter um capilarzinho tocando ele cedo ou tarde. Então ele contrai um pouquinho aqui, mas o sangue está chegando. Ele contrai um pouquinho, mas o sangue chega o tempo inteiro. Então ele é fraco, comparando com o estriado, ele não vai levantar 300 quilos. Mas ele consegue ficar contraindo por muito tempo. Para o intestino é ótimo. Você não precisa, imagina, cansar de fazer digestão. Não vai dar muito certo. Então, a musculatura lisa, ela é um pouco mais resistente nesse sentido, porque ela consegue receber bastante sangue, mas ela não consegue fazer muita força. Bom, vamos lá. Ó, vou colocar no desenho agora. Musculatura estriada. Aí ficou melhor, né? Ela faz um monte de estrias. Ela é forte. Musculatura lisa. Ela parece um monte de chicletinho. Ela é fraca, mas ela contrai por bastante tempo. O coração, ele precisaria dos dois. Ele precisa bater forte, ele precisa mandar o sangue com força para fora, mas ele não pode cansar. Eu não posso ficar com cãibra no coração. Eu não posso... Imagina, precisa chegar sangue o tempo inteiro nele. Ele precisa ter oxigênio o tempo inteiro. Ele não pode ficar com ácido lático acumulado para ter uma cãibra. Não dá para ele descansar. Se ele descansar, eu vou descansar para sempre. Então a ideia é, não descanse, trabalhe. Aí, o engenheiro fez uma união entre o de cima e o de baixo. O que ele fez? Ele pegou um músculo estriado,
que tem esse formato de tripinha, e colocou um do lado do outro. Tá, ele fez um músculo estriado. Beleza. Só que não é só um músculo estriado. Ele também tem umas comunicaçõezinhas aqui entre eles. Primeiro, isso tem várias vantagens. A primeira é, se o sangue está nesse daqui, o sangue consegue fazer isso daqui facilmente. Então, o sangue consegue se distribuir facilmente por todo o coração. O tempo inteiro. Segundo, imagina, ele não precisa dar a volta fazendo assim. Não, ele está o tempo inteiro em todo o coração. Segundo, o sinal elétrico vai se distribuir muito mais rápido. Então, em vez de contrair uma por uma, eu posso fazer igual eu faço aqui. Eu contraio todas ao mesmo tempo, porque está tudo numa rede, ó. Então o sinal elétrico chega em todos ao mesmo tempo, o sangue chega em todos ao mesmo tempo. Ele tem características de estriado, mas ele também tem características do liso. No final das contas, a aparência dele é essa daqui, ó. Então, ele tem esses bracinhos. Esses bracinhos chamam sincícios. Vamos escrever isso aqui em algum lugar. Aqui. Sincício. Aumentar essa letra. Mas como é que eu vou decorar esse nome? Sincicial é ótimo, mas é de sincício, é de tudo do coração. Vocês vão ver já já. Mas decora por enquanto esse nome. Sincícios. Tá bom? Ele garante que toda a carga elétrica se distribua por todo o coração de uma vez. Permite que o sangue chegue em todo mundo o tempo inteiro. E permite que a contração seja forte, eficiente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse daqui... Opa, ficou muito pequeno. Esse daqui é um músculo estriado. Tradicionalzinho. Dá para você ver as bandas, dá para você ver as estrias. E repara que não tem comunicação de uma célula com a outra. O que você pode, no máximo, ter é uma célula que está bem desnutridinha aqui, mas, ó, é uma fibra só. Gente, carne louca. Quando você desfia, é carne desfiada. É isso. Péssimo exemplo, né? Mas é isso. Agora, isso daqui é um músculo cardíaco. É uma rede. Repara como, por exemplo, esse daqui se comunica com esse, que já está para cá, que está para cá também, e para cá, e para cá. E olha um bracinho para cá. Tá tudo conectado. Não tem uma célula que seja que está sozinha nesse emaranhado todo. Isso garante que o coração contraia por inteiro, receba sangue por inteiro, não cansa, com força ele consegue contrair e funciona bem, então, como um músculo que precisa ter força, mas é um órgão. Então ele precisa contrair o tempo inteiro. O engenheiro fez uma solução bem legal. Gente, deixa eu voltar para vocês. Dúvidas? Muito bom. Falta uma meia horinha ainda. Eu acho que dá pra gente dar uma complementada apenas, tá bom?
Meninas, eu sei que essa parte também não é nada tranquila, mas tá tudo bem? Legal. Ó, que bom. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou parar a gravação então, a gente vai continuando na próxima. Professor. Oi, alguém me chamou?